O Grudiário conversa neste momento com Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores, candidato à reeleição no STAP. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela entrevista. Eu gostaria de perguntar primeiro que você comentasse um pouco a sua trajetória no funcionalismo em Guarulhos. Boa tarde, Wellington. Obrigado pelo espaço concedido pelo portal. Eu entrei no serviço público em 1999 na Proguaru como agente de portaria. Posteriormente, prestando concurso, eu entrei na prefeitura na época como trabalhador braçal, que hoje é o auxiliar operacional. Depois prestei concurso também na Secretaria de Saúde, onde passei para a função de prática e farmácia. E hoje eu sou professor de educação básica da rede municipal de educação, também através de concurso. Nunca ocupei nenhum cargo designado, nenhum cargo comissionado, todos através de concurso público. E por que você quer ser presidente novamente? O que acontece é o seguinte, Wellington, o nosso sindicato ele teve uma história de muito envolvimento político e às vezes deixava a desejar para a categoria. Então, quando participei a primeira vez da oposição, a nossa mensagem para os trabalhadores foi essa, que o sindicato ele tinha que ser realmente dos trabalhadores e discutir coisas relacionadas ao trabalhador. Então foi com essa proposta que nós conseguimos alcançar a vitória naquele período. Então de lá para cá, o grupo foi totalmente renovado, dos 28 que era no primeiro, hoje tem 9. Nessa eleição agora mesmo, está chegando mais 7 pessoas novas. Então, assim, as pessoas às vezes taxam de, porque é o mesmo grupo que está há muitos anos no poder. Não, não é o mesmo grupo, sempre tem uma renovação de um mínimo de um terço. É a mesma ideia, o grupo ainda tem a mesma ideia, que é um sindicato apartidário, um sindicato de luta, um sindicato que tem conversa com os trabalhadores, que quando tem que lutar, quando tem que brincar, quando tem que ir para a greve, está capacitado de ir para a greve. Quando tem que sentar, quando tem que dialogar com o patrão, no caso com a prefeitura, também tem capacidade para isso. Então essa é a nossa ideia, então é continuar esse trabalho. E a gente acredita que avançou muito com essa linha de raciocínio. Então muitas das nossas conquistas foram através da greve e muitas das nossas conquistas foi através da negociação. Foi muito discutido na categoria a questão do regime próprio, Primeiro era regime jurídico único, mudou para regime próprio. Qual a sua avaliação de todo o processo? Então, no primeiro momento, quando era a administração do Almeida, ele apresentou uma proposta de um novo regime, uma nova lei, E a categoria não aceitou porque realmente tinha muitos pontos ruins para a categoria rejeitou. Agora, no governo do atual prefeito, o que acontece? Ele apresentou a transposição para a mesma lei que já existia, 1429, que é o Estatuto do Servidor, já existia. Então já foi um ponto, porque lá atrás os servidores pediam, se existe o Estatuto, por que nós não vamos migrar para ele? Porque tem que criar outro Estatuto. Então esse foi um dos pontos. O segundo ponto do Estatuto foi a questão da contagem de tempo. Essa contagem de tempo ela foi muito boa. Desculpa, o celular caiu, estava aqui no meu colo. A contagem de tempo ela foi muito boa porque era também uma vontade da categoria de que contasse o tempo, do tempo antes de CLT para os benefícios, licença-prêmio, quinquênio e tal. Então, esse RJU agora, ele cumpriu a parte que ele mais interessava. Teve a questão realmente da prefeitura não abranger todos, a questão do aposentado e aqueles que fazem aposentadoria, mas isso daí está no Poder Judiciário hoje e vai ser discutido e daqui para frente provavelmente o Judiciário tome uma decisão. Alguns setores na cidade entendem que a Proguaru seria mais produtiva se ela fosse capitalizada. Qual a sua opinião sobre isso? Não, a Proguaru tem que ver a história da Proguaru. A Proguaru nasceu realmente como uma empresa para trabalhar para a prefeitura. No quê? Naquela questão de onde a prefeitura demoraria muito tempo para ter uma licitação, fazer uma licitação, obra de emergência. Já aconteceu isso na ponte de Guarulhos, quando a empresa, se eu não me engano, o Camargo Correia abandonou a obra, a Proguaru foi lá e terminou. Então a Proguaru, ela, além de ser uma empresa de economia mista, ela é importante para a cidade, importante ter esse vínculo. Por quê? Porque ela tem os serviços públicos, que é feito de varrição, que não são os serviços primários, que é feito por uma empresa de economia mista, onde seus trabalhadores também são concursados, têm direitos até melhor do que empresa de economia mista, então de economia privada, então seria ruim até para a cidade. Hoje nós temos, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Anseio, na higienização,
na Proguaru, ela tem um VE de R$ 540, ela tem cesta básica, coisa que ela não vai ter no mercado normal de trabalho. Então, para o sindicato é importante a Proguaru manter-se como empresa de economia mista. Como você avalia as últimas campanhas salariais e o que você espera da próxima campanha? Então, as últimas campanhas salariais, ela alcançou, com todo o desgaste, todo o que está passando, o país está passando. Você tem aí outras cidades que, por exemplo, os amigos meus de Ribeirão fizeram 23 dias de greve, um reajuste zero e terminou em zero no tribunal. Então, assim, a última campanha salarial nós tivemos realmente um índice inferior à inflação, que era 3, nós chegamos no 2. Mas, em compensação, nós conseguimos um abono, né, que é um valor que representa um X%, que aquelas funções que ganham menos, elas tiveram um reajuste maior do que a própria inflação. Então, assim, o sindicato ele tem aquela linha que ele tem até hoje, que foi uma linha aprovada pelos trabalhadores, que foi a manutenção do índice da aplicação do VR sempre maior do que a inflação, né? Então, o nosso VR largou de ser um vale-coxinha e hoje em dia ele é um VR que você realmente consegue almoçar. Então, as campanhas salariais elas estão nesse patamar, isso comparado ao país inteiro. Lógico que a gente queria um índice maior, queremos também aumento real e tal, mas só que tem a questão do funcionalismo público, que ele segue também a lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal hoje ela está lá em 40%, 47% de gasto com folha, e nós temos os baixos salários, então o sindicato tem que administrar isso daí também. Como você avalia o modelo da CPN? CPN é uma conquista da categoria. CPN é uma conquista da categoria porque até então muitos sindicatos de servidores eles não têm uma porta de diálogo. Não sei se você sabe, nós servidores não somos nem regulamentados enquanto categoria. Tem muitas prefeituras nesse país que não recebem sindicato porque não reconhece. O prefeito vai lá e aplica o salário que ele quiser, não reconhece database, não reconhece nada e pronto, acabou. Então a CPN, quando foi criada, ela foi um pedido nosso e um apoio. Por quê? Porque é uma comissão permanente de negociação, aonde, de um lado, você tem os representantes patronais, no caso, o secretário de administração, o secretário de assuntos jurídicos, uma cadeira para o presidente da Proguaru, outra cadeira para o presidente, no caso da autarquia, que era do SAI, do superintendente do SAI, e assim por diante, né? O secretário, seus diretores e tal. E do outro lado da bancada você tem o sindicato da categoria e os seus diretores. E além disso, o sindicato tem o costume, que é legal, a gente sempre leva trabalhadores daquele assunto que está sendo discutido. Por exemplo, né, agora que nós tivemos a evolução da Guarda Civil Municipal, então a CPN foi composta pelo sindicato e pela comissão dos guardas. Tivemos agora também da cozinheira, escolha de sede, foi sindicato mais a comissão das cozinheiras. Lá atrás da educação, a mesma coisa, sindicato mais a comissão de trabalhadores. A Chapa 2 acusa a Chapa 1 de ser antidemocrática e de não ter diálogo. O que você tem a dizer sobre isso? Então, como eu disse, tem até uma propaganda da Chapa 2 que está nas redes sociais, aonde uma da candidata da Chapa 2 ela está na última greve em cima do caminhão dando os encaminhamentos. Uma servidora da base, não era candidata a nada. Quem foi que explicou para a categoria como foi a negociação no tribunal foi ela. Aliás, ela não, eles, porque o outro que fala em cima do caminhão também, que avisa a categoria como foi no tribunal, é o outro candidato da Chapa 2. 2 candidatos da Chapa 2 subiram no caminhão na última greve e falaram para a categoria, junto com o sindicato, como foi a audiência. Nós somos um dos poucos sindicatos que leva o trabalhador para as audiências. Todas as audiências que foram no Tribunal Regional do Trabalho, sempre teve a participação dos trabalhadores. Sempre teve a participação dos trabalhadores. Na CPN, sempre tem, quando o assunto é de determinado grupo, quando não é um assunto geral. Um assunto geral, correção do VR. A diretoria do sindicato, o VR é para todos. Quando é um assunto sobre uma gratificação para as cozinheiras, a gente leva uma comissão das cozinheiras. Então, não tem como. E na mesma greve do ano passado, para os servidores lembrarem, aqui na Praça Getúlio Vargas, quem ficou em cima do caminhão mais 7 minutos, fazendo um discurso, dando palavra de ódio, foi a outra candidata da Chapa 2. Então, só na nossa última greve, 3 deles subiram no caminhão e deram encaminhamento e deram explicação para a categoria. E isso é ser um antidemocrático.
Não consigo entender. Neste ano temos eleições municipais. A Chapa 1 tem a preferência ou aversão a algum dos candidatos? Então, como eu disse para você no início, o sindicato nós procuramos, quando nós ganhamos lá atrás, tentar formar um sindicato apartidário. Por quê? Porque escolher um candidato, se o sindicato se posicionar a favor de um candidato, o sindicato está apoiando quem vai ser o patrão. Então, assim, nós tivemos sempre essa ideia de são 24 pessoas, cada um tem o direito a escolher o seu candidato, adesivar seu carro, fazer coisa parecida, mas a entidade em si, o bloco dos diretores, a gente não define, nós vamos trabalhar para esse determinado candidato a prefeito e tal. Para a campanha do Poder Legislativo é diferente. Do Poder Legislativo a gente pode fechar em cima de um nome. Por quê? Porque o Poder Legislativo tem o papel de fiscalizar, tem o papel de propor leis. Então, se o sindicato apoiar esse determinado legislador, a gente tem um compromisso dele de estar cobrando dele. Está cobrando projetos de leis e está cobrando fiscalização dele para o Executivo. Então, assim, apoiar quem vai fiscalizar meu patrão é uma coisa, agora apoiar o próprio patrão fica difícil. Você defende a mudança do Estatuto? O Estatuto, o que acontece com o Estatuto? Ele é um Estatuto antigo, ele é de 1968. Eu sempre falei isso, para a categoria não é diferente. Até a categoria optou pela Lei 1429 de 68. Na época eu fui um dos que falava, mas eu sou um voto só e a Assembleia é soberana. Que deveria ser um estatuto que tivesse o olhar para o que é hoje. Por exemplo, estou discutindo nas escolas, muitos professores perguntando para mim, mas por que o estatuto não fala sobre hora-aula? Por que o estatuto não fala sobre isso ou sobre aquilo? Eu falo, por quê? O estatuto é de 1968. Em 1978 não tinha nenhuma rede de educação formada. Então, assim, o estatuto versa sobre 1968. Então, tinha que ter uma reformulação para a realidade hoje. A realidade hoje. Em 1968, Guarulhos tinha uma Guarda Civil Municipal? Não. A resposta é não. Então, o que o estatuto fala sobre esses servidores? Então fica assim, foi feito, mas chegar uma hora vai ter que discutir sim. Mas essa discussão também a gente tem que participar, todos os servidores participar para melhorar. Última pergunta, Pedro. Por que o servidor de Guarulhos deve votar em Pedro Zanotti na Chapa 1 na eleição do STAP? Por quê? Eu acredito o seguinte, na nossa história, que essa diretoria, esse pensamento, eu não vou dizer essa diretoria, como eu já te disse, não é a mesma diretoria, entendeu? Hoje tem mais pessoas novas que não eram daquele primeiro mandato do que as pessoas do primeiro mandato. A renovação, como eu disse para você. Porque o servidor já escolheu lá atrás ter um sindicato não vinculado ao radicalismo, não vinculado a partidos políticos, não vinculado a ideias. Por quê? Porque a nossa categoria é plural. Nós temos hoje, dentro da nossa categoria, pessoas que votaram na última eleição nenhuma ideia para presidente da República e temos pessoas na nossa categoria que votou na outra ideia totalmente diferente. E todos esses são servidores públicos municipais. Eu tenho minha opinião, mas só que a minha opinião não pode ser do sindicato. O pessoal até fala, o Pedro fala isso, o Pedro fala aquilo. O Pedro fala, não o sindicato. Dentro do sindicato nós representamos todos. E por que deve continuar? Porque o caminho foi o caminho certo. Se cada servidor olhar, pensar, nós temos VR nas férias, conseguimos gratificação de cozinheira, conseguimos um plano de carreira decente para a Guarda Civil Municipal, mesmo com todos que aconteceu, expediente da justiça, um monte de coisa, mas é um plano de carreira que foi lancado da categoria. Na educação nós temos funções como a professora de educação infantil, que nesses últimos 10 anos teve uma valorização de mais de 800%. Qualquer um pode pegar seu olerite. Em 10 anos eu já fiz esse desafio, volto a fazer. Me aponte uma função nesse país que teve 800% de valorização salarial. Não existe. E isso tudo foi construído com muito diálogo, com muita força, com muita luta de um sindicato que lutou. Eu até falo, os servidores às vezes falam para mim, perguntam na base, falou, Pedro, eu não lembro de vocês, antes de vocês no sindicato. Aí eu pergunto, mas é porque está há muito tempo? Não, eu tenho 25 anos de prefeitura. Falei, então, sabe por que você não lembra? Porque não tinha ação. O sindicato não acontecia. Quando nós colocamos o pé nessa entidade, o VR do servidor estava há 3 anos congelado. 3 anos o mesmo valor. E hoje, quem está na diretoria, que é a oposição a nós, quem está participando? As pessoas que já estiveram aqui. Por isso que eu sempre falo, renovação com quem já esteve no sindicato,
com quem já passou. Então aqueles mais antigos conhecem, olha lá atrás, vê direitinho, tem muita figurinha ali que é bem conhecida da categoria.